No domingo passado, nós começamos a fazer a resenha da revista Dieta Espiritual, na qual eu falei dos 5 alimentos aí. Se você não assistiu o último vídeo, assista-o. Então a gente começou falando dos 5 alimentos para uma vida espiritual saudável e hoje a gente vai falar dos 8 exercícios para que você mantenha uma vida espiritual saudável. E aí eu fiz aqui as minhas anotações de praxe e vamos lá falando que o que mais me chamou a atenção na revista. Para começar, o primeiro exercício é o exercício do quebrantamento, que nada mais é do que você se humilhar perante Deus. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Aqui ele diz os passos para o quebrantamento. Primeiro, aproxime-se de Deus. Segundo, confesse os seus pecados. Terceiro, tome atitudes de obediência a Deus. O segundo exercício é o exercício da influência. Nada mais é do que dar o exemplo. O objetivo desse exercício é ser diferente e fazer a diferença neste mundo. É uma ordem de Deus para nós. O terceiro exercício é o exercício do empreendimento. Ele vai falar que para continuarmos a obra de Cristo, precisamos pagar o preço da renúncia, sofrimento, injúria e da entrega total da nossa vida ao Senhor. Não existe cristianismo sem cruz, muito diferente do que é pregado comumente aí hoje no nosso país. O nosso alvo é a santidade de Deus. A nossa visão é sermos produtivos. Quarto exercício, o exercício dos relacionamentos na igreja. Para crescer espiritualmente, precisamos nos relacionarmos bem, crescer com as pessoas. Isso já resume todo aqui o exercício do relacionamento na igreja. Próximo exercício, que é o quinto, o exercício da paciência. Aprenda a esperar o tempo de Deus. A impaciência é uma manifestação de incredulidade e desconfiança. É uma evidência clara da falta de fé em Deus. Próximo exercício é o exercício da integridade. Devemos ser íntegros diante de Deus e da sociedade. A corrupção humana está na sua natureza e procede do seu coração corrupto. Integridade é uma opção de vida e de conduta. A decisão é nossa. Aqui ele vai dizer que Deus procura a integridade e o diabo procura a distensão. Então nós temos que ser íntegros. E por fim, o oitavo exercício é o exercício do jejum. O jejum é pouco praticado pelos cristãos hoje. O jejum é abster-se de qualquer tipo de comida durante um período limitado. Sua finalidade é espiritual e não dieta. Muita gente está falando aí hoje em dia sobre a respeito da dieta intermitente. A dieta intermitente, segundo alguns, é uma reeducação da forma de se alimentar ou serve como dieta e tal. Isso não é o jejum que estamos dizendo aqui. O jejum que estamos tratando aqui é aquele jejum espiritual. Não tem nada a ver com uma dieta um jejum para dieta visando emagrecimento ou visando uma melhor qualidade de vida, ou melhor digestão, ou melhor qualquer outra coisa. É espiritual. Na Bíblia, o jejum é observado sempre em ocasiões de juízos de Deus, calamidades públicas, aflições da igreja, aflições pessoais e alheias, eleição e ordenação de ministros, tentação espiritual. Jejum é a abstinência com propósito. Significa que estamos determinados a buscar a face de Deus e a ter respostas para as nossas orações. Significa que colocamos Deus antes de tudo, até do alimento. O jejum reflete a necessidade espiritual de quem o pratica. O jejum, acompanhado da oração, é uma prática que visa a santificação e o crescimento espiritual. Se desejamos crescer espiritualmente, precisamos orar e jejuar. É engraçado que um autor aqui ele citou 10 momentos quando devemos orar e jejuar. Vou passar aqui rapidamente por eles, que é bem interessante. Quando devemos orar e jejuar? 1. Quando fortemente tentado. 2. Quando a sabedoria é ansiosamente desejada. 3. Quando a ajuda e proteção são necessárias. 4. Quando é desejada a vitória sobre espíritos demoníacos. 5. Quando é desejada a vitória sobre situações que parecem impossíveis. 6. Quando algo é ansiosamente desejado de Deus e a resposta não veio só pela oração. 7. Quando lamentando por entes queridos ou pela defesa do povo de Deus. 8. Quando novos ministros forem consagrados e quando os homens saem a proclamar a palavra de Deus e contra os inimigos espirituais.
Nono, quando envolvido em ministério espiritual. 10º, durante períodos de arrependimento especial, confissão e reavivamento. A decisão de jejuar é pessoal e está ligada à necessidade do coração. E com isso nós encerramos os exercícios e é muito interessante essa revista, como eu já falei no vídeo anterior. Se você tiver interesse, adquira, porque é muito boa mesmo. Muitas lições práticas, eu vou deixar o link aqui na descrição, que vai te ajudar bastante. Lógico que ela não é uma revista de escola dominical, ela não é tão aprofundada como se fosse um livro, mas te dá uma base boa para o começo aí, para iniciar nesses assuntos aí que são bem interessantes. Forte abraço, boa semana a todos e até a próxima.